Para iniciarmos com o pé direito, é fundamental entendermos onde a enfermagem começou e como ela evoluiu até se tornar a profissão essencial que conhecemos hoje. A história da enfermagem é rica e nos ajuda a valorizar cada vez mais o cuidado que prestamos. Na pré-história, o cuidado com o doente estava ligado a uma questão de sobrevivência. As mulheres que cuidavam dos doentes eram de famílias ou da tribo e utilizavam plantas medicinais e rituais para tentar curar. Não havia organização ou conhecimento científico, apenas a necessidade básica de auxiliar o próximo. No período da antiguidade, com o surgimento das civilizações, o cuidado aos enfermos começou a se entrelaçar com a religião. Então, era algo muito ligado a uma questão religiosa. No Egito Antigo, os sacerdotes e sacerdotisas atuavam no cuidado dos doentes, muitas vezes utilizando práticas de higiene e medicamentos à base de ervas. Na Grécia Antiga, embora a medicina grega, como figuras Hipócrates, tenham se desenvolvido, o cuidado era muitas vezes prestado por escravos ou membros da família. Na Roma Antiga, os romanos desenvolveram os primeiros hospitais militares para cuidar de seus soldados feridos, e as mulheres também desempenhavam um papel muito importante no cuidado dentro das casas. No cristianismo, teve a questão das ordens religiosas, a atuação das diaconisas, dos monges que dedicavam seus cuidados aos pobres e aos doentes. Na Idade Média, conhecida como a Época Negra, teve a peste negra e a atuação predominante das ordens religiosas, mas ainda faltava muito conhecimento científico. Houve, então, o período do Renascimento, no qual teve a Revolução Industrial, o que resultou na superlotação, pobreza e a disseminação de inúmeras doenças. Os hospitais muitas vezes eram chamados de casa de mortes, porque eram locais completamente insalubres. E quem cuidava dos doentes eram mulheres de baixa condição social, sem nenhum treinamento e com pouca valorização. Até chegar ao marco divisor da nossa história de enfermagem, com a atuação dessa figura tão importante que você observa na foto, que é a nossa pioneira da enfermagem, chamada de Florence Nightingale. Florence atuou no século XIX e foi voluntária na Guerra da Crimeia, auxiliou nos cuidados aos soldados da guerra, no qual também defendia uma formação específica para enfermeiras com base em princípios de higiene, nutrição e um ambiente saudável. Florence nasceu em 12 de maio, por isso que o mês de maio é considerado o mês da enfermagem. E em 1860 houve a criação da primeira escola de enfermagem em Londres, e este foi o primeiro marco para a profissionalização da nossa profissão da enfermagem, onde o treinamento era baseado em conhecimento científico e prático. Aqui no Brasil teve a atuação da nossa principal enfermeira, que foi Ana Nery, que também atuou em uma guerra, que é a Guerra do Paraguai. Ana Nery se voluntariou ou também para cuidar dos soldados feridos, enfrentando condições adversas e prestando uma assistência humanitária. E também, a partir da atuação de Ana Nery, surgiram as primeiras escolas de enfermagem aqui no nosso país, a partir do século XX. A enfermagem brasileira cresceu e se tornou uma profissão vital, com diversas especialidades e áreas de atuação. Hoje, o enfermeiro é um profissional de nível superior com papel fundamental na promoção de saúde, na prevenção de doenças, na recuperação e reabilitação de todos os pacientes, atuando em hospitais, unidades básicas de saúde, atendimentos domiciliares, pesquisas e muito mais. Muitas vezes, quando pensamos em enfermagem, os primeiros símbolos que vêm à nossa mente são a lâmpada, a serpente, a cruz. Eles são muito importantes, carregam uma história riquíssima da nossa profissão de enfermagem, como, por exemplo, a lâmpada indica e ilumina o caminho. Sua simbologia é ligada à nossa pioneira Florence Nightingale. A cruz representa a ciência, os primeiros socorros. A serpente representa a magia, o renascimento, a cultura, a cicatrização. A seringa representa a técnica, a habilidade e a precisão. Mas quero que você vá além disso. Ser um profissional diferenciado em enfermagem vai muito além de apenas focar nesses símbolos. É muito fácil vestir um jaleco com o símbolo da enfermagem bordado no jaleco,
e se achar um bom profissional. E não é isso que te torna um bom profissional. É preciso e tem que enxergar a nossa profissão como ciência. Lembra, você não está estudando para fazer uma prova, para passar lá na sua instituição. Você está estudando para lidar com vidas. Cada cuidado que prestamos, cada avaliação que fazemos, cada plano que elaboramos, tudo isso é embasado em conhecimento científico. Enfermagem não é apenas a arte de cuidar, enfermagem é a ciência. E todo o conhecimento científico que temos hoje vem através das teorias de enfermagem, que surgiram lá atrás com Florence e tantas outras pioneiras, serviram e continuam servindo de base sólida para todo o aprendizado que temos hoje na nossa profissão de enfermagem. Todas as teorias de enfermagem nos ajudam a construir essa ponte essencial que temos que agregar no nosso dia a dia, que é relacionar a teoria e a prática. Nós temos diversas teorias da enfermagem. A primeira começou com a teoria de Florence, que é a teoria ambientalista. Florence foi tão essencial, tinha todo conhecimento. Florence afirma que o ambiente em que o paciente se encontra influencia diretamente na sua saúde e na sua recuperação. Florence propôs a criação de um ambiente favorável, com fatores que possam auxiliar no tratamento do paciente, como ventilação, iluminação, limpeza, controle de ruídos e odores e ter também uma alimentação adequada. Por exemplo, a ventilação, o ar fresco, livre de odores, para evitar a proliferação de germes, uma luz natural para facilitar a observação dos pacientes, além de proporcionar um ambiente mais agradável para esse cliente, a limpeza, higienização do ambiente e do paciente para prevenir infecções e manter a saúde, e tantos outros fatores que possam contribuir para a recuperação do paciente foi descrito na teoria de Florence e é o que utilizamos até os dias de hoje. Teve também a teoria de Peplau, que aborda sobre o relacionamento interpessoal, ou seja, a importância de ter uma boa interação do enfermeiro e do seu cliente, que é o paciente. Teve também a teoria de Virginia, a teoria das 14 necessidades básicas, que objetiva a independência do paciente. Teoria de Marta, a teoria que analisou os seres humanos como campos de energia. A teorista de Calista Roy, a teoria da adaptação, no qual ajuda o paciente a se adaptar a diversas mudanças que ele vai passar. Teoria de Dorothea Oren, teoria do autocuidado, tão importante para o nosso paciente. Teoria de King sobre a comunicação, teoria de Madeleine Lange sobre a teoria da enfermagem transcultural, a importância de agregarmos a cultura do paciente para o seu processo de tratamento, teoria de Watson, teoria transpessoal e a teoria de uma das mais conhecidas, teoria de Wanda Horta, teoria que inclusive Wanda Horta nasceu aqui no nosso estado do Pará, uma das figuras mais influentes e respeitadas da enfermagem brasileira. Wanda Horta traz a teoria das necessidades humanas básicas, que foi inspirada através da pirâmide de Maslow. Uma teoria tão importante que também utilizamos até hoje. Então, a enfermagem é ciência. Cada assistência que vamos propor para o nosso paciente não vem através de achismo, não vem através de suposições, vem através de ciência, de mulheres que fizeram ciência na nossa profissão, que criaram teorias tão importantes que temos que agregar na nossa prática clínica nos dias atuais. E se no gratuito você já recebe tantas informações valiosas, imagine no pago. É por isso que eu estou aqui para te convidar a participar dos aulões que vão acontecer ainda nesse mês de agosto. Nós vamos ter aulas de 2 assuntos essenciais para a sua prática de enfermagem. Um aulão de anatomia, no qual você vai entender de uma vez por todas essa matéria que parece até um bicho de 7 cabeças. Aqui eu vou descomplicar tudo para facilitar seus estudos, inclusive relacionando
com a nossa realidade da prática clínica da enfermagem. E também o aulão de farmacologia, no qual eu vou te apresentar os principais conceitos dessa disciplina tão importante, incluindo o cálculo de medicamento. Não perca sua chance, pois as vagas são limitadas. Garanta sua inscrição, pois quem participa do aulão tem acesso à gravação da aula para revisar quando e quantas vezes quiser, tem acesso a todo o material da aula e recebe também muitos materiais complementares para auxiliar ainda mais nos seus estudos. Não perca a sua chance de se tornar um profissional diferenciado. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo esses conteúdos valiosos que vão te transformar em um profissional diferenciado. Até o próximo encontro!